Vamos então ouvir, Dona Lourdes vai proclamar para a gente a leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 18 a 24. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com as obras e na verdade. Nisso sabemos que somos da verdade e podemos tranquilizar nosso coração diante de Deus. Porque se nosso coração nos condenar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E o seu mandamento é este: que acreditemos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os mandamentos dele permanece em Deus e Deus nele. Nisso percebemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e na verdade. Meu irmão e minha irmã, neste segundo dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, a palavra de Deus que o livrinho da editora Paulus deste ano nos propõe, nos fala justamente desta virtude, a virtude da caridade, não é? São três as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, que pode ser traduzida por amor. A caridade que nos é dada por Deus, e essa caridade, esta fé e esta esperança, todos nós recebemos naquele dia santo e feliz do nosso batismo. Ali, o Espírito Santo derramado nos nossos corações colocou em nós essas três virtudes. E esta virtude da caridade, a virtude do amor, não é? Lembrando que a palavra virtude, do latim virtus, significa força. É uma força que me faz amar a Deus sobre todas as coisas e, por causa de Deus, amar também as pessoas. E enquanto a Dona Lourdes proclamava esse texto tão bonito, eu me recordava de São João da Cruz, carmelita descalço, doutor da Santa Igreja, e ele dizia que um simples ato feito movido por amor vale mais para o bem da igreja do que todas as obras de apostolado juntas. Isso é muito sério, porque não basta nós fazermos as coisas, é preciso ver o que nos anima a fazer. Não basta que na igreja eu seja padre, consagrado, freira, ministro da Eucaristia, da palavra, equipe de canto, apostolado da oração, cursilista, Legião de Maria, Vicentino e por aí vai. É preciso que eu me pergunte: o que me move neste serviço, na igreja? É o amor a Deus e, por causa de Deus, o amor ao próximo? O mesmo se diga nas nossas famílias, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Nos dirá o apóstolo São Paulo em uma das suas cartas: a caridade de Cristo nos impele, ou seja, a caridade de Cristo, o amor de Cristo que nós recebemos no batismo, nos empurra, nos motiva. E quando nós somos movidos por esse amor de Cristo, todos os nossos gestos, grandes ou pequenos, mais ou menos visíveis aos olhos do mundo, todos esses gestos têm valor de salvação. Por isso que
Quando nós temos dúvida no que fazer ou não fazer, quando nós temos dúvida se nós estamos no caminho certo ou não, disse aqui, que guardemos os seus mandamentos e façamos o que lhe agrada. Quem guarda os mandamentos dele permanece em Deus e Deus permanece nele. No dia de hoje, eu faço um convite a você. Pegue aí no seu celular, ou se você tem o catecismo em casa, né? Pega a listinha aí dos 10 mandamentos da lei de Deus e dos 5 mandamentos da igreja. E faz um exame de consciência. Você quer um caminho da santidade? Faça as pazes com os mandamentos da lei de Deus e da igreja. Veja. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Se pergunte: eu verdadeiramente tenho amado a Deus sobre todas as coisas? Eu tenho dado a Deus o lugar principal na minha vida? Tenho buscado estar na casa de Deus com mais frequência? E assim por diante, nos 10 mandamentos da lei de Deus e nos 5 mandamentos da igreja. Procure aí no seu celular, faz a listinha na hora da sua oração pessoal e pode te servir até para o seu exame de consciência, para a sua confissão. O caminho da santidade passa por fazer as pazes com os mandamentos, porque são as setas, as placas que indicam o caminho do céu. Ah, eu quero ir para a Bahia. Mas de repente a dona Lourdes vira para mim e fala assim: ah, mas essa placa que manda ir para Santa Catarina também chega lá. Não dá, né, minha gente? Bahia tá para cima, Santa Catarina tá para baixo. Eu vou dizer que a mesma placa que indica a Bahia indica Santa Catarina? Não dá. Os mandamentos nos indicam o caminho do céu. Quem não faz as pazes com os mandamentos da lei de Deus e da igreja está fora do rumo, perdeu o prumo, não vai chegar a bom destino. Ah, mas eu não sigo os mandamentos da lei de Deus, padre, nem da igreja, mas eu faço muita coisa boa. Hoje eu levantei com o latim na cabeça, né? E tem uma frase em latim que diz assim: Magium passum sed extra via. Grandes passos, mas fora do caminho, não dá em lugar nenhum. Grandes passos, porém fora do caminho, não chegarão ao destino bom. E o nosso destino é o céu. É para lá que a gente se encaminha. Que Nossa Senhora, ela que viveu acima de tudo os mandamentos da lei de Deus, que ela também nos ajude a termos um coração sensível, dócil e obediente à lei de Deus, que deseja o nosso bem e a nossa santificação. Vamos agora ouvir o trecho desse livro tão bonito, o diálogo escrito por Santa Catarina de Sena, que é a nossa meditação deste dia. É importante, viu, que a gente se acostume a ler os escritos dos santos. Quem deseja aprender matemática, procure um professor de matemática. Quem deseja aprender geografia, procure um professor de geografia. Se nós desejamos ser santos, a gente tem que aprender com quem já é santo, né? Então, os escritos dos santos nos ensinam muito. Ouçamos então. É Deus dizendo para Santa Catarina de Sena, e ela escreve: Filha, fiz-te ver na meditação anterior que a culpa não é reparada neste mundo pelos sofrimentos, suportados unicamente como sofrimentos, mas sim, grifa aí, pelos sofrimentos aceitos com amor. Olha o que nós dizíamos da reflexão da palavra de Deus. O que nos move nas nossas atitudes, na igreja, na família, no trabalho, não é apenas sofrer por sofrer, fazer por fazer, fazer para se aparecer, não. São os sofrimentos, as atitudes,
São as obras de pastoral e de apostolado feitos e aceitos com amor, com desejo, com interna contrição. Não basta a força da mortificação, ocorre o anseio da alma. O mesmo acontece, aliás, com a caridade e qualquer outra virtude, que somente possuem valor e produzem a vida em meu Filho Jesus Cristo crucificado. Isto é, na medida em que a pessoa dele recebe o amor e virtuosamente segue as suas pegadas. Somente assim adquirem valor. Olha lá, as nossas obras, os nossos sofrimentos, as nossas penitências, o nosso apostolado na igreja, só tem valor na medida em que produzem a vida. E onde é que nós vamos produzir a vida? Em Jesus Cristo crucificado. Se as nossas ações, por melhores que elas pareçam, não estão voltadas para o Cristo crucificado, se elas não brotam do Cristo crucificado, elas não produzem vida. E se não produz vida, está produzindo morte. As mortificações satisfazem pela culpa na feliz comunhão do amor, adquirido na contemplação da minha bondade. Satisfazem graças à dor e à contrição, quando praticadas no autoconhecimento e na consciência das culpas pessoais. Esse conhecimento de si gera desprezo pelo mal, pela sensualidade, induz o homem a julgar-se merecedor de castigos e indigno de recompensa. Assim, acrescentava a doce verdade. Olha que lindo. Santa Catarina de Sena chama Jesus de a doce verdade. É pela contrição interior, pelo amor paciente e pela humildade, considerando-se merecedora de castigos e não de prêmio, que a pessoa oferece reparação. Então veja, aquilo que nós dizíamos na meditação do Salmo, segredo da santidade, desconfiar-se de si e confiar por demais em Deus. Que Santa Catarina de Sena nos ajude ao longo desta quaresma a vivermos e a trabalharmos por Cristo, com Cristo e em Cristo. E assim, impelidos, movidos, impulsionados pelo amor do Cristo crucificado e ressuscitado, produzirmos na igreja e no mundo frutos de vida, de santidade, de reconciliação e de paz. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.